Meus irmãos, então vamos lá, vamos dar continuidade, à segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje, capítulo 2, verso 13 e 14. Eu ia pregar até o 15, até o 17, mas por causa do 15 eu decidi deixar para a semana que vem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 14. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, nesta manhã. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, Senhor, fale conosco, continue falando conosco, mas neste momento através da exposição da Tua palavra, Senhor. Fale conosco através desses 2 versos nessa manhã, nos dê entendimento, Pai, e me ajude a ajudar os meus irmãos a compreender a beleza e a maravilha desses 2 versos para a glória do Senhor. Meus irmãos, 2 semanas atrás, semana passada eu não estive, 2 semanas atrás eu preguei no capítulo 2, verso 1 a 12, e nós vimos como que Paulo vai falar nesses versos de 1 a 12, que antes de Jesus voltar, é preciso acontecer 2 grandes acontecimentos, vamos dizer assim. O primeiro é a grande apostasia, que é um número muito grande, que nós ainda não vimos, não presenciamos no nosso tempo. Por mais que talvez alguns possam ter essa impressão, nós ainda não vimos, não presenciamos uma grande apostasia. O que é a apostasia? É o abandono coletivo da fé. A apostasia é você, tendo declarado fé em algo, você nega, você dá as costas, você vira as costas para aquilo. Então essa é a grande apostasia. Então, de forma simples, nós vamos ver um grande número de pessoas que uma vez professaram a fé em Cristo, a fé no Evangelho, para usar de forma simples, uma vez fizeram aquela oração de entrega ao Senhor Jesus, confessaram que eram evangélicos, se batizaram, começaram a caminhada de congregar em uma igreja, e um tempo depois eles abandonam, eles largam tudo. E novamente, fazendo uma recapitulação, não estou dizendo aqui sobre aqueles que se desviam, sobre aqueles que confessam a fé cristã e que por um período da sua vida desviam, voltam a cair em pecado, voltam a cair num pecado ali que acaba afastando eles de congregar, que acaba afastando eles de estar mais próximo, de estar bem espiritualmente, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo sobre desviar, porque você sabe disso, o desviado ele até desvia, mas ele não deixa de crer em Jesus, porque se você perguntar, ele vai falar que continua crendo. Então não é sobre desviar. A apostasia é quando você dá as costas completamente. É aquele tipo de pessoas que a gente já vê por aí, que além de deixar a igreja, elas rejeitam tudo de Cristo. Se você perguntar se elas continuam acreditando em Jesus, ela vai falar, não, isso para mim é balela, é historinha. Então ela abandona completamente. Antes da volta de Jesus, vai haver um grande número de apostasia, em que um grande e enorme número de pessoas vai abandonar a fé de uma vez só. Segundo grande acontecimento, e talvez esse vai ser mais evidente, é a vinda do anticristo, de forma encarnada. O anticristo vai ser uma pessoa, nós saberemos o nome dele, ele vai ser um grande líder mundial, ele vai trazer paz para o mundo em meio ao caos. Se ele já tivesse aparecido, não estaríamos tendo guerra da Rússia contra a Ucrânia, de Israel contra a Palestina, porque o anticristo ele vai ser esse grande agente mundial de paz. Então esses 2 grandes acontecimentos virá. E o anticristo vai ter um outro detalhe. Paulo disse que com o poder de Satanás, com o poder que o diabo vai dar para ele vai ser também meio que um líder político e ao mesmo tempo um grande profeta, porque ele vai operar grandes sinais, prodígios e maravilhas. Ele vai fazer milagres. E por causa desses sinais, desses prodígios, dessas maravilhas, muitos vão seguir o anticristo, muitos vão ir atrás dele, muitos vão deixar Cristo
para seguir a esse anticristo. E não só falando de evangélicos, mas de todas as religiões, porque ele vai ser um cara que vai perseguir todas as religiões e vai fazer com que somente ele seja adorado. E os versos 10, 11 e 12 termina com Paulo dizendo que o anticristo ele só vai conseguir enganar. Leia aí o verso 10, 11 e 12 novamente. Olha o que ele diz: com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então Paulo é claro em dizer que quem são essas pessoas que o anticristo vai enganar. Não só aquelas que ele já tratou no capítulo 1, que não conhecem a Deus, que não creem no Evangelho, que desprezam, como ele também vai falar agora dessas pessoas que não creram na verdade, não abraçaram com amor a verdade e tiveram prazer na injustiça. Então o anticristo ele vai enganar, e quem serão aquelas pessoas que seguirão o anticristo? São aquelas que não depositaram a sua fé na verdade, não tiveram amor pela verdade. Quem que é a verdade? O nosso Cristo é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade, ele diz em João 17. Então ele era a própria verdade, sua pregação era a verdade. Então vai ser enganado pelo anticristo, ou vai seguir o anticristo, as pessoas que não amaram a verdade, que não se apegaram à verdade. Se você talvez conhece os evangelhos, vai se lembrar que certa vez Jesus disse para os próprios fariseus: vocês são filhos do diabo, porque vocês são filhos do diabo porque vocês adoram a mentira. E o diabo é o pai da mentira, porque eu vim pregar a verdade e vocês não querem a verdade. Vocês preferem seguir Satanás, que é o pai da mentira, vocês preferem ficar na mentira. Então as pessoas desde o período de Cristo, elas não amaram a verdade, que era o próprio Cristo e o que ele pregava, e preferiram seguir a mentira. E assim vem sendo desde então. E Paulo diz que as pessoas que seguirão o anticristo são aquelas que não amaram a verdade, não creram na verdade, e segundo, tiveram prazer na injustiça. Porque uma coisa é não crer, outra coisa é ainda mais ter prazer na injustiça, na maldade, no pecado. E esse é o perfil de pessoas. Por que eu fiz essa recapitulação? Porque aí ele continua no verso 13, com uma palavra muito importante que é o mas. Quando Paulo, ou qualquer um dos escritores bíblicos, começa um verso com mas, portanto, entretanto, ele vai agora fazer um contraste, ele vai mostrar uma diferença. Ele falou desse grupo que não crê na verdade, que tem prazer na injustiça, e agora ele vai falar de um outro grupo, que é o oposto. Você já falou com alguém assim: olha, vou dar um exemplo aqui, você é muito bonzinho, mas quando acrescenta o mas, você sabe, né? Que vai vir uma negativa, vai vir alguma coisa, né? Então, esse mas aqui agora vai mostrar o contraste, a diferença. E o que ele vai fazer agora é mostrar a diferença que os tessalonicenses, os cristãos tessalonicenses, tinham para com esses que ele acabou de falar, que têm prazer na injustiça e que não creram na verdade. Ele então diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Primeira coisa, meus irmãos, Paulo novamente, e aí desculpa quem está acompanhando a série desde o início, né? Desculpa se eu às vezes sou repetitivo, mas é porque não tem jeito, Paulo é repetitivo. E aí não tem como não ser repetitivo, amém? Percebe que quem está acompanhando desde o início, percebe que essas duas cartas dos Tessalonicenses é a carta que Paulo mais está cheio de gratidão por uma igreja local. E ele novamente no verso 13, ele gastou os 3 primeiros capítulos da primeira carta, ele já falou isso no começo dessa segunda carta, e aqui no capítulo 2 ele volta de novo a dizer: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Primeira coisa é que Paulo não se cansa de agradecer a Deus pela vida da igreja. Quando eu digo igreja, eu não estou falando prédio, eu estou falando os irmãos, os cristãos. Paulo não cansa e ele não tem vergonha de sempre estar repetindo para os irmãos o quanto ele é grato a Deus pela vida dos irmãos.
Irmãos, isso aqui é uma lição para nós. Porque às vezes a gente cansa muito rápido de ser grato a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. Às vezes na primeira dificuldade, no primeiro atrito, parece que a gratidão vai embora, né? A gente esquece. Irmãos, essa carta talvez é a que o Senhor mais nos ensina a ser grato pela vida da igreja. Nós vamos ver nas próximas semanas, no capítulo 3, que novamente, essa não era uma igreja perfeita. Amém? Não era uma igreja perfeita. Nós vamos ver que tinha gente preguiçosa no meio dessa igreja, que queria viver às custas da igreja. Vamos ver no capítulo 3. Não era uma igreja perfeita, nenhuma das igrejas do Novo Testamento eram perfeitas. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, temos que voltar a ser como a igreja primitiva, já viu? Ou então aquelas pessoas que deixam de congregar porque dizem assim, não, a igreja de hoje em dia não é mais como a igreja primitiva. Eu conheço até igrejas que colocam no nome igreja primitiva, porque a ideia é querer voltar às raízes, a ser como a primeira igreja, mas deixa eu te dizer, às vezes é também uma ilusão, é uma falsa compreensão da palavra, porque todas as igrejas que a gente chama de primitiva, que eram as primeiras que nós temos na Bíblia, todas elas tinham problemas, e problemas graves, mas mesmo tendo problemas, Paulo não cansava de dar graças a Deus pela vida da igreja, e não só diante de Deus, mas como ele também não cansava de falar para os irmãos. Você já cansou os irmãos da igreja de falar com eles que é grato a Deus pela vida deles? Você já cansou eles? Pô, irmão, você já está enchendo o saco, você já está cansando a gente de tanto falar que você é grato a Deus pela nossa vida. Irmãos, é isso que Paulo nos ensina nessa carta aos Tessalonicenses. A não cansar de ser grato a Deus pela vida da igreja, porque ser grato a Deus pela vida dos irmãos, o fundamento não é o fato de que ela é uma igreja perfeita. Você não agradece a Deus porque, Senhor, obrigado porque a igreja que eu congrego ela é perfeita, porque os irmãos com quem eu congrego eles são perfeitos. Não é por isso. Paulo diz assim, não canso, sempre dou graças a Deus por vocês. E olha o que ele diz, irmãos amados pelo Senhor. Esse é o fundamento da gratidão. É você olhar para os irmãos e lembrar que eles são os irmãos amados pelo Senhor. É claro que, irmãos, o amor de Paulo nessas cartas pela igreja é palpável. Quem percebe isso? Que não tem como uma pessoa escrever do jeito que ele escreve sem que você perceba que de fato ele ama os irmãos. O amor de Paulo, a gratidão de Paulo nessas duas cartas é palpável. Você quase que consegue assim, imaginar a expressão de Paulo ao escrever, ou talvez a gente poderia conseguir imaginar Paulo chegando para visitar esses irmãos, o olho brilhando. Sabe quando o olho dos irmãos brilha ao ver os irmãos assim? Então a gente quase que consegue ver isso, é quase que um filme ler essas cartas. Mas olha o fundamento da gratidão a dele. É que Paulo sabia que estes eram os irmãos amados pelo Senhor. Paulo amava os irmãos, mas o amor de Paulo pelos irmãos era fundamentado no amor que ele sabia que o Senhor tinha por eles. Eles são a igreja, aqueles irmãos, os cristãos com quem ele congrega, são os irmãos amados pelo Senhor. Irmãos, isso aqui para mim é maravilhoso. Porque antes da igreja ser amada por você, a igreja é a amada do próprio Cristo. É a amada do próprio Deus. Antes de você amar a igreja, Jesus já ama ela. Antes de você amar a igreja, a noiva de Cristo, já tem um noivo que não só ama ela, como foi capaz de dar a sua vida por amor a ela. Então, irmãos, a gente percebe como que isso aqui é algo que assim, vou falar com vocês, me resgatou de desistir da igreja. Um dos melhores livros que eu já li é Redescobrindo a Igreja, e ele foi muito importante na minha caminhada, porque eu estava entrando num período em que, devido às decepções que eu tive na igreja em que eu me converti, eu já estava quase abandonando a igreja, desistindo da igreja. Porque, irmãos, isso mexe demais comigo, e é isso que me motiva.
Que a gente, ao olhar para os irmãos, seja num momento de culto como esse, seja no momento que a gente está chegando, ou na hora que acaba que a gente está conversando, ou no GECEL, ou em qualquer momento que a gente esteja com os irmãos, ou na hora que você entra no grupo da igreja ali, ou no grupo do seu GECEL, você tem que sempre ter isso no seu coração. Esses irmãos, essas pessoas com quem eu estou olhando, com quem eu estou convivendo, eles são irmãos amados por Jesus. E isso precisa regular a forma que a gente olha para os irmãos, que a gente enxerga os irmãos, a forma como a gente convive com os irmãos. Eles não são só pessoas que fazem parte do mesmo clube que a gente. Eles não são pessoas que a gente tem contato porque torce pelo mesmo time. Não são pessoas que a gente tem contato porque talvez mora na mesma rua, porque talvez mora no mesmo condomínio, porque talvez estudou na mesma escola. Não, o contato que a gente tem, a relação que a gente tem está enraizado no fato de que essas pessoas que aparentemente, visivelmente aqui, pode parecer pessoas simples, são pessoas amadas pelo Senhor. Quando você olha para esse irmão que está do seu lado, dá uma olhada para o irmão que está do seu lado. Já parou? Você lembra que foi por ele que Jesus foi para a cruz do Calvário? Você regula isso no seu coração? Esse irmão simples que está do seu lado, quando Jesus estava na cruz do Calvário com o braço esticado, era nele que Jesus estava pensando. Então todas as vezes que a gente se reúne como igreja, ou quando a gente entende que a gente faz parte da mesma igreja, a gente precisa lembrar que esses são irmãos amados pelo Senhor. E aí, meus irmãos, a base do nosso amor pelos irmãos é o amor que Jesus tem por eles. E se Jesus, o nosso Senhor, ama Ele e ama você também com todas as suas imperfeições, do jeitinho que você é, por que eu também não vou amar? Então, o amor e a gratidão que devemos ter uns pelos outros é baseado nisso. E eu não consigo ler essa expressão sem lembrar de João 17. João 17, o capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal. Porque é o capítulo em que Jesus, às vésperas de ser entregado por Judas, Jesus ora pelos seus discípulos. Foi a última, vamos dizer assim, podemos dizer que foi a última oração que Jesus fez em vida pelos seus discípulos, antes de ir para a cruz do Calvário. E o verso 22, Jesus diz assim, agora já falando com o Pai: eu lhes transmiti a glória que me deste para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Aí olha o que ele diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Irmãos, isso aqui para mim é maravilhoso, porque Jesus está orando ao Pai e Ele está falando: eu dei para eles a tua glória, a glória que o Senhor me deu, eu transmiti a glória para eles, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, e unidade é comunhão, é estar junto, é conviver junto. E aí Ele diz assim: para que o mundo creia que o Senhor me enviou e que o Senhor os ama como me ama. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus deixa claro que Deus Pai ama a igreja, ama os cristãos com o mesmo amor que Ele ama o Filho. Você já parou para pensar nisso? Para tentar pensar o amor que o Pai tem pelo Filho. Porque é um amor que já existia. Na verdade, é esse amor que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tinham entre eles na eternidade, que motivou Deus Pai a criar todas as coisas e a gente. Era para compartilhar esse amor. E agora vem Jesus e diz que o amor que o Pai tem para com o Filho, esse amor eterno, é o mesmo amor que o Pai dá para nós. Não é um amor menos assim, não, meu filho eu amo muito. Porque vamos lá, né? Quem é pai aqui sabe. Você tem um amor pelo seu filho que você não tem pelo filho do outro. Sim ou não? Por mais que você pode amar a criança, mas o amor é diferente. Sim ou não? É diferente. Agora olha o que Jesus está dizendo. Que no que diz respeito ao amor de Deus Pai para com a igreja, Deus Pai derrama sobre a igreja, sobre os cristãos, o mesmo amor que Ele direciona para o seu Filho. Por isso que Paulo sabia que a igreja são aqueles amados pelo Senhor. E aí o verso 26 de João 17, Jesus diz mais, ele diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome
e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Tudo o que Jesus fez por nós era para que esse amor de Deus Pai viesse sobre nós, fosse derramado sobre nós. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele foi por obediência e amor ao Pai, mas também para que na cruz do Calvário hoje a gente pudesse olhar, ouvir a pregação do Evangelho e poder dizer: Jesus foi para a cruz do Calvário, sofreu e padeceu tudo que padeceu, fez tudo o que fez para nos dizer: o Pai ama vocês. Irmãos, quando a gente regula isso no nosso coração, de que a igreja, de que os irmãos são os amados pelo Senhor, meus irmãos, muita coisa muda na nossa caminhada. Especialmente falando na caminhada do congregado, do estar junto com os irmãos. E isso deve regular nosso coração todos os dias. Por isso que, já fazendo uma aplicação aqui, não canse de trabalhar isso no seu coração. Não canse de trazer a memória, de expressar a gratidão pela vida dos irmãos. Sabe assim, a gente tem que ser chato como igreja, chato de tanto demonstrar amor e gratidão pela vida dos irmãos. Se tem uma chatice que a gente tem que ter uns pelos outros, é demonstrar, é expressar o quanto a gente é grato e o quanto a gente ama os irmãos, por entender que o Senhor ama eles. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo aqui como que Paulo não cansa de demonstrar gratidão e amor pela vida da igreja. Na verdade, um teólogo católico, o Chesterton, que eu gosto muito, ele diz que, na verdade, somente quem ama de verdade é que é capaz de gerar uma transformação na vida das pessoas. Porque quem não ama, quando acontece um problema, uma dificuldade, ele abandona, ele larga. Agora, quem ama de verdade, o Chesterton diz assim: seus amigos não te amam de verdade, porque eles vão deixar você do jeito que você é, eles vão falar o que você quer ouvir. Aí ele diz assim: já sua esposa não, sua esposa te ama de verdade, porque ela é a pessoa que vai falar com você aquilo que você não quer ouvir, sabe? É ela que normalmente vai apontar a espinha na sua cara, e aí já é um exemplo meu, um caroço de feijão no seu dente, né? É ela que vai dizer para você se você está com mau hálito. Está entendendo? É ela, porque ela quer mudar você de fato. Porque o amor, ele é isso. O amor, quando ele ama de verdade, ele trabalha para que as coisas sejam mudadas. Então, meus irmãos, devemos amar uns aos outros porque o Senhor nos ama. E o amor nosso uns para com os outros deve ser reflexo desse amor que o Senhor tem por nós. E ele continua dizendo: irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Aqui está a doutrina que às vezes é difícil de compreender, é uma das doutrinas que mais gera debate teológico, que é a doutrina da eleição, que é a doutrina que diz que Deus já escolheu um grupo de pessoas para a salvação desde o princípio de todas as coisas. Aqui nessa passagem ele diz que vocês, irmãos amados pelo Senhor, Deus os escolheu desde o princípio. Desde Gênesis capítulo 1, verso 1, Deus já tinha escolhido o grupo de pessoas que seriam salvos no final da história. A história ainda não tinha começado, e a Bíblia diz que Deus já tinha traçado toda a história. Deus é como o roteirista do filme, que é Ele quem escreve o filme. Depois quem faz o filme acontecer é o diretor, né? Mas quem escreve a história é o roteirista, é o autor, é o criador ali. Deus criou toda a história, e aí se você está gostando da história ou não, aí é com Ele, né? Mas Deus, a Bíblia diz que Ele já escreveu a história antes de dizer haja luz. E dentro dessa história, Ele já tinha escolhido o grupo de pessoas que Ele salvaria, que é o chamado da doutrina da eleição. Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 4, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus os escolheu nele. Então é antes de fundar todas as coisas, que é a doutrina da eleição. Deus escolheu antes de começar a história.
Como eu disse aqui, né, para quem está atento, como isso aconteceu, aí gera uma discussão teológica que diverge calvinistas e arminianos. Mas deixa eu dizer, eu prefiro pregando, em outro momento a gente pode discutir isso, mas pregando eu prefiro ficar só com o que a Bíblia diz. O como aqui agora não é importante. Já é motivo para a gente ficar maravilhado o fato de que uma coisa é certa e ambos os grupos concordam. Deus escolheu antes de todas as coisas. E você já parou a pensar o quanto que isso é maravilhoso? Não é antes de você ter nascido. Não é quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Não é antes dos seus pais fazerem você. É antes de ter dito haja luz. Deus já tinha te escolhido. Não é quando você ainda estava no ventre da sua mãe que já seria maravilhoso, né? Deus deixou Jeremias maravilhado porque disse, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Deus deixou Davi maravilhado, e ele escreveu o Salmo 139, quando Davi diz assim, que quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Não, a doutrina da eleição que Paulo está dizendo é que antes de tudo isso, é antes do haja luz, quando você estava não no ventre da sua mãe, quando você estava, vou usar uma expressão aqui, no ventre do próprio Deus, Deus já tinha te escolhido para a salvação. Irmãos, que coisa maravilhosa. E é claro que isso também abre, fazer um lembrete aqui, isso já é um dos sinais de que a nossa salvação não é mérito nosso, amém? Porque se fosse mérito seu, a escolha viria depois. Mas não é mérito nosso a nossa salvação, por isso é por graça, porque antes mesmo de todas as coisas ele já tinha escolhido. E aí Paulo diz assim, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Tá? Ô pastor, você falou que ele escolheu desde o princípio, mas como então que a gente descobre quem que são esses escolhidos? Porque quem gosta de teologia, essa é a primeira pergunta, né? Mas como que a gente descobre quem é e quem não é? A Bíblia está dizendo, Paulo diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quais são, aqui nessa passagem, os dois sinais de alguém que foi de fato escolhido? Em primeiro lugar, é a santificação do Espírito, que eu já preguei nessa série. A penúltima pregação da primeira carta, tem no YouTube, tem no Facebook, a obra da santificação. O primeiro sinal daqueles que foram escolhidos por Deus é a obra de santificação que o Espírito opera nas nossas vidas. Se você está em processo de santificação, se você tem visto, tem percebido o Espírito trabalhar na sua santificação, se você pode dizer, olha, antes de me converter, antes de ir para a igreja, eu era uma pessoa e eu já tenho visto, as pessoas ao meu redor já podem ver como que eu tenho mudado. Não sou perfeito ainda, mas Deus tem feito uma obra na minha vida. Essa é a obra de santificação. E esse é o primeiro sinal de uma pessoa escolhida. Porque vamos lá, meus irmãos, aquela de, então já que sou salvo pela graça, já que Deus me escolheu, eu não preciso fazer nada, eu posso continuar a minha vida do mesmo jeito. Está aí um sinal de que talvez você ainda não converteu de verdade. Porque esse coração de querer continuar vivendo do mesmo jeito não é um coração de alguém que nasceu de novo. Porque o coração daquele que nasce de novo é esse desejo por uma nova vida. Porque percebe como que... Irmãos, chega a ser simples, tá? Se a Bíblia diz que quando você conhece Cristo, você nasce de novo, como que pode você nascer de novo e continuar vivendo do mesmo jeito? Então, esse anseio, esse desejo, aí naquela pregação eu falei mais detalhadamente, ouça na sua casa, o diferencial é que o convertido de verdade, o coração dele, o desejo dele vai se alinhando com o do Senhor para a santificação. Há uma inquietação no nosso coração de eu preciso melhorar, eu não posso continuar do mesmo jeito, eu preciso honrar o meu Senhor, não para ser salvo, mas porque Ele me salvou. Como que eu posso crer que Jesus foi para a cruz do Calvário pagar o preço pelos meus pecados, Ele então me escolheu, me deu a salvação de forma gratuita, sem eu ter que fazer nada, e agora eu vou continuar do mesmo jeito, eu vou continuar pecando os pecados que o fizeram ser crucificado? Então um dos sinais
sinais do verdadeiro convertido, daquele que foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo, no princípio de todas as coisas, é que quando ele nasce de novo, quando ele se converte, o desejo do coração dele vai se alinhando com a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é a nossa santificação, porque de forma mais simples e maravilhosa, a santificação é o processo do Senhor nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. Amém? Ele é o mais velho, Cristo é o modelo. E quem trabalhou em empresa onde tem um molde e todas as outras peças vai ali, né? É isso, Cristo é o modelo. Nessa vida jamais seremos perfeitamente como Cristo, mas esse é o alvo. John Wesley, fundador da nossa denominação, da linha que a wesleyana segue, metodista wesleyana segue, tinha uma doutrina que ele chamava de a doutrina da perfeição cristã, que muitos que não são wesleyanos não entendem, acham que Wesley acreditava que a gente podia ser perfeito nessa vida. Não era isso que ele falava. O que ele ensinava não é que a gente pode ser perfeito, mas é que a nosso desejo cristão, de quem nasceu de novo, é visar a perfeição. Quem consegue entender a diferença? Não é que seremos perfeitos, jamais seremos perfeitos nessa vida, só quando Cristo voltar, mas deve ser o desejo do nosso coração cada vez mais visar a perfeição. Então, eu posso nunca ser o melhor do mundo em alguma coisa, mas é a filosofia de vida do Cristiano Ronaldo. Ele diz, eu sou o melhor e eu tenho que pensar que sou o melhor, e se eu não acreditar que eu sou o melhor, e se eu não trabalhar para ser o melhor, eu não vou ser o melhor. Eu posso não ser, mas eu acredito que eu sou e trabalho para que eu seja o melhor. Irmão, de certo sentido é isso. A gente não tem que ter o foco de, será que um dia eu vou conseguir e tal, será que é possível? Então, não, o nosso foco deve ser, eu vou ser melhor, eu vou visar ser imagem e semelhança de Cristo ainda nessa vida. Se o seremos, não seremos, só na eternidade, mas deve ser o nosso foco, porque essa é a obra da santificação. É quando o nosso desejo se alinha com a vontade do Senhor. E esse é o primeiro sinal de uma pessoa. Amém? Não é sinal de perfeição. Crente não é perfeito, crente erra, crente peca. Amém? Crente peca. A diferença é como o coração dele fica. A diferença é como ele trata o pecado. Se os ímpios, nos versos anteriores, são os que não creem na verdade e têm prazer na injustiça, os cristãos amados, escolhidos pelo Senhor, são aqueles que creem no Cristo que é a verdade, na pregação do Cristo que é a verdade, na palavra do Cristo como verdade absoluta, e neles têm prazer não na injustiça, eles têm prazer na santificação. Então, quanto mais o Senhor trabalha na vida deles, mais eles têm prazer nisso. Quanto mais eles percebem a mudança na sua vida, mais eles têm prazer. Quanto mais eles se percebem longe de quem Cristo é, mais tristes eles ficam. E Paulo vai falar na segunda carta aos Coríntios que existe uma tristeza santa na vida cristã, que é uma tristeza que gera arrependimento e santificação. Então nós cristãos devemos ter essa tristeza santa, que é aquela tristeza quando a gente se autoexamina e diz assim, poxa, eu ainda posso ser mais parecido com o meu Senhor. E aí essa tristeza santa, ela não te afunda e te esmaga, porque você sabe que você ainda falhar em ser imagem e semelhança de Cristo, não põe em xeque sua salvação, porque sua salvação não depende da sua santificação, é o Senhor quem te escolheu. Mas essa tristeza existe porque há dentro do coração cristão convertido de verdade esse anseio por ser cada vez mais parecido com o Cristo que deu a vida por ele, que o amou antes de todas as coisas, que te amou quando você ainda era um miserável, um pecador nojento, miserável, que tinha prazer como os ímpios na mentira, na injustiça, mas ele te salvou, ele te tirou da lama, ele foi lá na lama, te tirou, te trouxe de lá, e agora ele está limpando e trabalhando na sua vida, e aí o seu coração se enche de gratidão, de amor por aquele que deu a vida por você, e que está trabalhando na sua vida, e você então ora, que seja feita a tua vontade, e não a minha. E essa é a vida cristã até que Cristo chegue. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz assim, a
Ainda somos imperfeitos, mas quando Ele vier, então a perfeição vai tomar conta de nós. João diz assim na sua carta, não lembro qual agora: ainda não se manifestou o que seremos, mas quando Ele vier, então será manifesto. São passagens que falam disso, de que ainda não somos exatamente como Ele é. Mas já estamos no caminho, e quando Ele voltar, seremos então perfeitamente como Ele. E esse deve ser o nosso alvo. É um sinal da fé. E se os ímpios são aqueles que não creem na verdade, nós somos aqueles que têm fé na verdade, que têm fé, convicção, a fé inabalável de que o Cristo, é o Senhor, é o Salvador, e que a palavra dele é a verdade. Verso 14. Foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho. Deus escolhe antes do princípio de todas as coisas. Deus escolhe antes do princípio de todas as coisas. Dois sinais que Paulo destaca: é a obra de santificação do Espírito na vida do cristão e a fé que eles têm na verdade. E aí Paulo diz assim: foi para isso também que Deus os chamou mediante o nosso Evangelho. Então Deus escolhe antes da fundação do mundo. Então você começa a sua vida sendo essa pessoa que ainda, de certa forma, não sabe que você é escolhido. E como que acontece essa mudança? De você estar vivendo uma vida como ímpio, e então você descobre que é um escolhido pelo Senhor, e começa então a obra de santificação na sua vida. É porque existe o chamado. Vou usar uma história bíblica como exemplo. Lázaro estava há 4 dias no túmulo, lá na pedra, todo enfaixado, morto, mortinho da Silva, como diz, morto. Lázaro estava pensando em alguma coisa? Não, ele estava morto. Lázaro não tinha fé, Lázaro não tinha nada, ele estava morto. Mas em um certo momento ele ouviu uma voz dizendo assim: Lázaro, sai para fora. Então um poder entra dentro dele, ele abre os olhos, ele começa a sair, ele sai igual aquela múmia, tentando tirar as faixas, e Jesus manda tirar a faixa dele. Assim são os escolhidos antes do chamado. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Eles estão mortos. Amam a mentira, seguem Satanás, amam o pecado, têm prazer na injustiça. Eles estão vivendo a vida de morto. Só que é um morto-vivo, É um zumbi ali. Ele está lá. Até que vem o chamado. E como que esse chamado acontece? Paulo diz: mediante a pregação do Evangelho. Até que um belo dia você começa a ouvir a pregação do Evangelho. Alguém prega o Evangelho para você, seja através do relacionamento, ali num Gessel, sendo amigo, sendo parente, ou talvez te convida para ir no culto, você vai e ouve a pregação do Evangelho, e ali o chamado começa a acontecer. Porque a pregação do Evangelho é esse meio, é esse conector que Deus escolheu fazer com que fosse o chamado ali. Para Lázaro foi a frase: Lázaro, sai para fora. Para todos aqueles que estavam perdidos é o Evangelho, é a pregação do Evangelho, é a pregação sobre o porquê Cristo teve que morrer por nós. É a pregação de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21, em que ele diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não imputando sobre eles os seus pecados, mas pagando o preço por eles. Então alguém prega o Evangelho para você de forma informal, de forma formal, prega o Evangelho, e sem você ter muita noção, aquilo entra dentro de você, gera o poder do novo nascimento, o Espírito faz com que você nasça de novo, então reorganiza, reorienta o seu amor, reorienta os seus desejos, reorienta tudo na sua vida, começa a reorientar, então você começa esse processo de santificação. Mas o destaque aqui é que o modo como Deus chama é através da pregação do Evangelho. É através da pregação do Evangelho. Por isso é importante pregarmos o Evangelho, seja nos nossos dia a dia, seja no Gessel, seja nos cultos. Por isso, meus irmãos, como pastor,
eu não tenho que ficar pregando palestra motivacional para você. Se você quiser palestra motivacional, tu vai ouvir esse monte de coach que tem por aí, pastor coach, vai ouvir essa turma aí. Tem um monte por aí afora aí, né? E cada dia prolifera mais. Todo dia nasce um bebê e um coach, né? Então, todo dia está nascendo um novo por aí. Se tu quer palestra motivacional, se tu quer ali um gás para a semana, de motivação ali, se você quer uma palestra que vai te fazer correr na esteira da academia ali, tu tem outros. Agora, deixa eu te dizer, como pastor, como cristão, nós temos uma mensagem que é o nosso diferencial, que é a pregação do Evangelho. Sobre isso também recomendo voltar lá na primeira pregação dessa série, a primeira de todas, tem no YouTube, que é O Evangelho Chega em Tessalônica, porque eu falo muito disso naquela pregação. O que transforma as pessoas é a pregação do Evangelho. Não é boa, não é, deixa eu dizer, não é nem moralidade, ficar ensinando o que é certo, o que é errado. Entende? Existe uma diferença de ensinar o que é certo e errado e de pregar o Evangelho. Ensinar certo e errado não é pregar o Evangelho, isso é moralidade, certo? Que tem o seu papel dentro do cristianismo, que é o discipulado, amém? Mas discipulado é diferente de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar a cruz de Cristo, é pregar o Cristo crucificado, é pregar por que Jesus foi crucificado. Foi pelos seus pecados, porque você está morto em seus pecados. Se você precisa de um Salvador, sem um Salvador você está indo a passos largos para o inferno. Essa é a pregação do Evangelho. É Cristo teve que morrer. Cristo, por que o próprio Filho de Deus teve que morrer por nós na cruz do Calvário? Por que Deus não poderia simplesmente nos perdoar e pronto, acabou, tão perdoado? Então isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. E é isso que temos que pregar, especialmente para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda estão mortos em seus delitos e pecados, que ainda estão tendo prazer na injustiça, que ainda estão seguindo os anticristos que já existem, que já estão seguindo Satanás por aí. É isso que nós temos que pregar. Porque é através da pregação do Evangelho que Deus chama, que Deus faz a convocação, que Deus desperta aqueles que ainda estão perdidos, mas que Ele já escolheu. Há um entendimento errado de tipo assim, não, se Deus já escolheu as pessoas antes, então já não precisa pregar, né? Elas vão ser salvas de qualquer jeito. Tem um entendimento assim, a gente não precisa pregar porque Deus já escolheu mesmo, né, pastor? Não, é exatamente por isso que a gente tem que pregar, porque de fato Deus escolheu antes de todas as coisas, mas Ele escolheu usar como meio para despertar, para fazer aqueles que Ele escolheu tomar consciência de que Ele é um escolhido, através da pregação do Evangelho. É por isso que também, você entende agora, porque que pode ter 20 pessoas aqui, 20 pessoas ouvir uma pregação genuína do Evangelho, e vou usar um exemplo bem simples, e 10 se converter, mudar de vida, e 10 não. Mas por quê? Ouviram a mesma pregação. Como que pode isso? Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que ouvem uma pregação e dá uma mudança na vida dele, que assim, ele se transforma em uma nova criatura. Agora tem pessoas que já têm 10 anos na igreja e você ainda não consegue ver frutos dignos de arrependimento na vida dele, frutos da verdadeira conversão. Aí a gente fica, mas por quê? Como assim? Será que o problema está? Não. Aí, em alguns casos a diferença está de que todos devem ouvir o Evangelho, mas vão responder a isso somente aqueles que Deus escolheu. Amém? Até porque para ter a grande apostasia, tem que ter a cota daqueles que estão na igreja, mas no fim das contas não são da igreja. Quem entendeu o que eu falei aqui? Porque eu expliquei a semana atrás que a apostasia não vai ser de pessoas que converteu de verdade e vai abandonar, porque isso é impossível. A cota da apostasia são aqueles que no fim das contas não converteram. Eles se converteram à igreja, se batizaram pela igreja, por causa de um pastor, por causa do amigo. Eu já vi pessoas se batizar e se converter por causa de namorada, e por aí vai, mas não por causa de Cristo. Mas a grande apostasia vai ser aquela aparência de que eles eram, mas no fim das contas eles não eram. João vai dizer isso na sua carta, eles saíram do nosso meio, porque no fim das contas eles não eram dos nossos. Então isso existe, amém? Você precisa ter ciência disso também. Precisa acalmar o seu coração também.
Amém? Então ele diz, mediante o nosso evangelho, e ele termina assim, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é um sinônimo de salvação. Normalmente quando a gente fala de salvação, a gente quase que pensa imediato em ser salvo do inferno, né? Ser salvo é ser salvo da condenação do inferno e ir para o céu. É também, mas não é só isso, e na verdade não é nem a melhor parte. Não é nem a melhor parte. Para muita gente, a boa notícia de que ele está sendo salvo da condenação eterna ao inferno é maravilhosa, e é mesmo, porque a gente não tem noção do que será uma condenação eterna ao inferno. Um lugar que foi feito para condenar Satanás e seus demônios, ter seres humanos lá, imagina, a gente não tem noção do quão horrível vai ser. Da mesma forma que a gente não tem noção do quão maravilhoso vai ser a eternidade, que a gente não encontra palavras para explicar, a gente também não tem palavras para explicar o quão terrível vai ser. A expressão mais forte que Jesus usou é que é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Né? Então a gente não tem noção. Então é muito bom essa boa notícia, mas deixa eu dizer, não é a melhor parte da salvação. Vou usar uma expressão aqui, não é o creme de la creme da salvação. Sabe qual que é o creme de la creme da salvação? Assim, aquilo que devia encher nossos olhos a ponto da gente virar e falar assim, não, ser salvo do inferno é a parte mais, é a parte, vou usar uma expressão, menos melhor. É a parte mais, sabe assim. Paulo está dizendo, sermos chamados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o melhor da salvação, sabe o que é? É que quem é salvo, ele está sendo salvo para poder viver toda a eternidade contemplando face a face a glória do Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Que às vezes, se a gente não entender isso, a gente vai estar satisfeito em só estar fora do inferno. E aí, se Deus por acaso dissesse, olha, eu não vou te mandar para o inferno, vou te salvar do inferno, mas você vai ficar lá na Nova Jerusalém e eu não vou estar lá. A gente diria assim, beleza, está tudo certo. Eu tenho uma pregação para explicar melhor isso, em que eu uso o exemplo de Moisés. Lembra quando Deus vira para Moisés e o povo e diz assim, olha, vou levar vocês para a terra prometida, vou mandar um anjo com vocês, porém eu não vou. O que Moisés faz, irmãos? Quem se lembra? Moisés vira para Deus e diz assim, então eu não dou um passo a mais daqui. Não vou, porque terra prometida é muito bom, onde mana leite e mel é muito bom, ter um anjo te guiando é muito bom. Imagina o que foi no deserto, ter uma tocha de fogo indo na sua frente. Imagina, irmãos, que experiência. Mas Moisés diz assim, mas se o Senhor não estiver lá com a gente, de nada vai valer. Aí Moisés diz algo que é maravilhoso, porque ele diz assim, porque o que nos diferencia como povo é que o Senhor está conosco no nosso meio. Então, de que vai adiantar a terra prometida, anjo, se não tiver o Senhor? E aí, voltando aqui, às vezes eu acho que se Deus faz essa proposta para a maioria de nós, vou te livrar do inferno, mas tu vai ficar na Nova Jerusalém, só vocês lá, eu não vou estar lá. A gente diria, tá muito bom. E a gente devia fazer como Moisés, então eu não quero. Porque a gente tem que lembrar que a eternidade é o que é, a salvação é o que é, porque a gente está sendo livre, liberto de um lugar onde a presença de Deus é só em ira, e nós estamos sendo levados e conduzidos para um lugar, Nova Jerusalém, em que contemplaremos face a face. Irmãos, não será pela fé como é hoje, hoje é pela fé. É pelo que a gente não vê, vai ser face a face, irmãos. A gente vai ver a glória de Jesus assim como você está me vendo. A gente vai ver a glória de Deus Pai. Vou ler para você Apocalipse aqui agora. E isso é a melhor parte, meus irmãos. Essa é a melhor parte da salvação. E quando a gente entende isso, irmãos, aí muda tudo. Deixa eu te dizer, muda até a forma da gente evangelizar, porque às vezes a gente evangeliza só também falando do inferno.
E tem que falar, tá? Tem que falar. A gente também não pode excluir o inferno da boa notícia da salvação. Tem que falar, mas às vezes a gente trata só como, é sair do inferno e ir para o céu. Aí vem uns caras igual o Zeca Pagodinho e fala que o céu parece ser chato demais, que na cabeça dele é só anjo tocando harpa. O inferno deve ser mais legal, porque deve ter cerveja, deve ter loira. Ele já falou isso inúmeras vezes, não estou nem caluniando alguém não. Se você botar no YouTube lá, Zeca Pagodinho Inferno, você vai ver ele falar isso inúmeras vezes. Mas por que isso, irmãos? Eu não ponho tudo na conta dele, mas é que por muitos anos nós evangélicos fizemos parecer que é só isso mesmo, que é só sair do inferno e ir para um outro lugar. Não, irmãos, até o pregar o evangelho é dizer que um povo que estava destituído da glória de Deus, Romanos capítulo 3, verso 23, agora foi salvo para passar toda a eternidade fazendo o quê? Contemplando a face desse Deus. Vou terminar com Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Poderia ler o capítulo 19, 20, 21 e 22. Mas eu separei só 2 versículos aqui. Apocalipse 21, 23. Está falando da Nova Jerusalém, que é onde nós moraremos por toda a eternidade. Nós vamos morar numa cidade, e não nas nuvens. Já começa aí, tá? Mas disso a gente falou outro dia. Apocalipse 21, 23, olha o que diz. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmãos, lá nós não vamos precisar nem do sol e da lua para nos iluminar. Por quê? Porque a glória de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cristo que deu a vida por nós, vai iluminar todas as coisas. Todas as coisas. Maioria dos dias que o Nicolas acorda de manhã, quando não vai para a creche, né? Que aí ele nem acorda, ele só acorda na porta da creche. Vai dormir no carro. Mas quando ele acorda em casa, uma das primeiras coisas que ele faz é abrir a cortina e falar: papai, o sol. Porque para ele é maravilhoso, né? O sol ter clareado, que ele sabe que é hora de brincar, que é hora de tudo aqui. Às vezes pode ser o seu caso também, mesmo sendo adulto, você acorda de manhã, né? Tem gente que se sente melhor de manhã do que à noite. Irmãos, na Nova Jerusalém, nós nem precisaremos do sol e da lua. Porque o que nos iluminará lá é a glória do próprio Deus. É a face do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 3 a 5 diz assim: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e não precisarão, brilhará sobre eles e reinarão para todo. Esse é o contraste daqueles que seguirão o anticristo, serão condenados. Do outro lado estaremos nós, os que cremos na verdade, no Cristo, que temos prazer na santificação e não na injustiça, no pecado. Nós, os que fomos escolhidos pelo Senhor, não só aqueles que já têm convicção, mas todos aqueles que através da nossa pregação ouvirão o chamado. Viveremos por toda a eternidade contemplando a face do nosso Senhor, sem precisar nem mesmo do sol, da lua. Dessas luzes aqui que a gente sabe que se tivesse tudo apagado, a gente estaria aqui num breu danado. Vocês sabem como que aqui fica escuro e tal. Não precisaremos disso. Por quê? Não é porque a gente vai estar no céu. Percebe? Não é porque a gente vai, vamos estar no céu. Não. É porque estaremos diante da face da glória do nosso Senhor.
Lembra aquela glória que Moisés pediu para ver e Deus falou assim: você não pode ver, que se você ver, você morre? Daquele dia em diante, nós poderemos ver e não morreremos. Pelo contrário, é aí que estará a nossa verdadeira vida. Porque o que nos dará vida, alegria, prazer, gozo, tudo que teremos lá, não é o lugar em si, mas é a glória dele sobre nós, brilhando sobre nós. E então o adoraremos, porque viveremos também, né? Não vai ser um culto eterno, viveremos também, porque vai ser numa cidade, mas haverá no nosso coração e não sairá do nosso coração essa adoração constante, porque estaremos vendo aquilo que a maioria de nós vai passar aqui 60, 70 anos vivendo pela fé, esperando ver. Que possamos viver a vida aqui, criando essa expectativa, para que chegue, enfim, aquele grande dia. Amém? Fique de pé e vamos orar. Para resumir, ame os irmãos. Amém? Ame os irmãos, porque o Senhor ama eles. Segundo lugar, pregue o Evangelho, porque através da pregação as pessoas são chamadas para a salvação. E o mais importante para mim, que a glória do Senhor, que entendeu o que é essa salvação, seja o maior motivo da sua alegria, a maior razão de você congregar, a maior razão de tudo, de você ler a Bíblia, de você orar, essa deve ser a maior razão de você estar no culto, que às vezes o som vai falhar, o pastor não vai pregar bem, o violão vai engasgar, nossa irmã vai gaguejar, tudo aqui pode chegar e não ter luz, tudo aqui pode dar errado, e ainda assim devemos estar aqui cantando e adorando, porque o motivo de estarmos aqui não é toda a estrutura que temos, é porque já estamos, como diz o Anderson Freire, ensaiando em estar diante da glória do Senhor e contemplá-la por toda a eternidade. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo faça isso no nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela maravilha que é a Tua palavra. Obrigado por nos relembrar nessa manhã o Teu Evangelho, a melhor parte e a boa notícia do Evangelho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja local, que é a nossa igreja. Obrigado também pela Tua igreja na cidade Conselheiro Lafayette, pela Tua igreja no Brasil, pela Tua igreja universal, mundial, Senhor. Mas especialmente obrigado pela Igreja Metodista Wesleyana, que é a nossa igreja local, que é os irmãos com quem a gente convive mais. Pai, encha os nossos corações de gratidão e amor pela nossa igreja local. Enche e lembre todos os dias, todo culto, todo encontro que fizemos no nosso coração, que esses irmãos com quem congregamos, antes de ser amados por nós, eles são amados pelo Senhor. Antes deles terem o nosso serviço, às vezes o nosso sacrifício, eles tiveram o Teu amor, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Senhor, que o Senhor nos incentive, nos inspire a pregar o Evangelho, para que mais e mais escolhidos possam ouvir o grande chamado e atender esse grande chamado. Mas acima de tudo, Pai, que do coração de cada um de nós aqui, Senhor, possa haver, como disse Davi, a alegria da salvação ardendo, pulsando no nosso coração. E não porque seremos livres do inferno e estaremos no céu, mas por crermos, acreditarmos e entendermos que a salvação é poder, um dia, enfim, e por toda a eternidade, poder contemplar e ser iluminado por todo sempre pela Tua glória, pela face do Senhor. Que os nossos corações se encham de ansiedade por esse dia, por contemplar a Tua face, de ver aquilo que Moisés passou a sua vida desejando. Que possamos, assim como ele, passar as nossas vidas aqui desejando isso. Porque, de forma diferente, não ouviremos e não ouvimos do Senhor: vocês não podem ver porque senão morrerão. O que nós hoje ouvimos do Senhor é: esperem só mais um pouco,
e então poderão contemplar por toda a eternidade a minha glória. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E que essa seja a nossa maior motivação e inspiração para tudo na nossa vida, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. E que tudo, desde já na nossa vida, seja para a glória do Senhor. Amém? Algum aviso, Flávia, que não pode faltar? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, por este culto. Que o Senhor nos leve de volta para casa em segurança. E que nossa maior motivação essa semana seja isso: a glória do Senhor, a alegria da nossa salvação. Porque isso é o que tem o poder de nos sustentar, tanto no dia bom quanto no dia mau. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Bom, bota meu número aí, manda para mim seus vídeos, porque eu vou divulgar seus vídeos na internet. Te mando agora. Aí pega um número aí. Vou acabar com eles agora. Amém. Eles vão sair da toca. Amém. 8931 0322. Deixa eu anotar o do senhor, Tá. que aí eu anoto também e a gente... Troca ideia. Isso. 319. 021. Meu é 021. Ah, tá. O também. seu é 021. É. Aí bota 21 de vocês. Aham. 31. 9. Eu vou lembrar do 31 aqui. 9. Acho que da senhora eu já salvei, né? Então, esse é o do senhor. Esse é o meu. E o do senhor? O meu tá aqui, ó. Ah, tá aí. Eu só abrir a página. Ah, que tá. aí. Ô, senhor, que bom. Obrigado, senhor. Amém, que assim seja. é nosso Deus, viu? Qual que é? Qual que é? Pastor Lucas foi lá que a Larissa tá. Vai lá que eu também tô... Deus abençoe. Resolveu a questão do carro ali para mim ir embora. Eu tenho da senhora já. Eu pego alguma coisa se fosse o senhor. Tá bom. E vou te mandar tudo certinho. Aqui, falar nisso, falar